Olá pessoal, tudo bem? Eu acredito que todos vêm acompanhando a repercussão que vem tendo em razão do caso do estupro daquela menina de 10 anos, que supostamente foi cometido por um familiar e acabou com a realização de um aborto e gerou polêmica e revolta nos últimos dias em todo o Brasil. Então eu achei bem interessante hoje a gente trazer algumas informações jurídicas sobre esse assunto, para mostrar como funciona a lei brasileira no que diz respeito ao aborto legal. O nosso atual Código Penal, ele é de 1940, e é ele quem estabelece os permissivos legais para a interrupção da gravidez, sendo que considera crime o aborto, ressalvando apenas duas exceções, no artigo 128, que são para salvar a vida da gestante, quando há risco de morte, e também no caso em que a gestação decorre de estupro, como foi daquela criança. E recentemente o STF ele decidiu por ampliar essa permissividade também para os casos de anencefalia. Mas, a meu ver, o Brasil, embora mantenha em seu sistema jurídico um enorme arsenal de dispositivos legais e constitucionais protetivos do direito das mulheres, na prática, a nossa legislação ela deixa lacunas e dúvidas na hora de efetivar e concretizar essas garantias materiais dos direitos das mulheres, gerando vários conflitos e dúvidas. E vendo certas incoerências, em 1995, o nosso país se comprometeu, na Conferência de Beguim, a rever toda a legislação que incluísse restrições ou punições contra a prática do chamado aborto legal, que é aquele aborto permitido em lei, ou seja, o que não é considerado crime, como em casos de estupro. Por quê? O Brasil está entre os 25% de países do mundo que dificulta esse caso de aborto. Por exemplo, antes dessa convenção, haviam várias exigências legais e burocracias para que a mulher vítima de estupro, ao chegar ao hospital, ela tivesse que apresentar antes de fazer os procedimentos. Por exemplo, ela tinha que apresentar registros de ocorrência como condição para o fornecimento dessa assistência médica e outros documentos que comprovassem que efetivamente ela sofreu essa violência sexual. Hoje, percebe-se que em muitos casos isso fazia com que a vítima ela deixasse de ir ao hospital e ela acabasse procurando clínicas clandestinas para não se expor mais. Ela já estava passando por um trauma psicológico, muitas vezes irreversível, que deixavam sequelas para a vida toda dela. E ela não queria ter que contar mais para polícia, para qualquer pessoa que estivesse na frente dela e ela tivesse que justificar o que ela estava fazendo, porque por mais que ela não queira essa gestação, por lembrar a vida inteira que isso decorreu de uma violência, ela não quer ficar tendo que justificar, porque talvez isso vá contra os princípios dela mesma. Hoje, com essas modificações na legislação, se tornou muito mais fácil para a mulher vítima de estupro. Basta que ela chegue ao hospital e explique que ela foi vítima dessa violência sexual. Ela não precisa apresentar nenhum tipo de boletim de ocorrência, nenhum tipo de exame de corpo de delito, nenhum tipo de alvará judicial, ou seja, não é necessário que a gente ajuize uma ação, explique para o juiz que houve o crime, tenha um alvará judicial para que o hospital realize o procedimento, tá? Portanto, a gente pode concluir que a lei brasileira, ela exige como único requisito para o aborto legal em caso de estupro a informação da vítima, a palavra da vítima, com a expressa vontade dela de que ela quer interromper realmente a gravidez decorrente do estupro. Isso fez com que facilitasse muito o acesso dessas mulheres ao serviço de saúde. Além disso,
esse procedimento todo, ele pode ser feito inclusive pelo SUS, que tem que custear todo o procedimento. Depois disso, a assistência social da instituição, ela também vai oferecer para a mulher que não registrou um boletim de ocorrência todo o amparo e apoio para que, se ela quiser que seja investigado pela polícia o agressor, ela vá levar isso à delegacia, ela vá oferecer a denúncia e vai fazer todos os procedimentos policiais para que isso seja investigado. Informando também que ela tem o prazo de 6 meses para isso e tudo que tem que ser feito para isso ser levado à frente. Mas aí você pode se perguntar, com todas essas facilidades, né? Tem possibilidade de qualquer pessoa, qualquer mulher que queira fazer um aborto e sabe que isso custa e que isso é caro em clínicas clandestinas, chegar no hospital e dizer que foi vítima de estupro e realizar o procedimento às custas do SUS sem pagar e sem ser penalizada, sem que esteja cometendo um crime. Pois é, existe essa possibilidade, ela não está descartada, porque a gente não tem como garantir que o comportamento da outra pessoa seja um comportamento moral e ético, que ela não vá lá mentir e inventar uma coisa. Mas, né, o que pode se dizer? As instituições de saúde, elas estão preparadas e treinadas para receber esse tipo de situação, para receber as vítimas de estupro. Elas têm profissionais capacitados e treinados exatamente para reconhecer esse tipo de paciente. Então, quando chega lá uma mulher vítima de estupro, tem todo um sigilo médico para que essa situação não fique exposta, né, em primeiro momento, para que essa paciente se sinta à vontade e amparada da melhor forma, mas também para que fique reconhecido que isso é verdade. Por exemplo, essa paciente ela vai ser atendida não só por um médico que vai fazer a cirurgia, mas ela vai ser atendida também por uma equipe multidisciplinar que compreende um psicólogo, um anestesista, um obstetra, um ginecologista, compreende também uma assistência social e uma série de profissionais que vão ter condições de avaliar se essa situação é real ou não. A gente tem que ter em mente que uma vítima de estupro, ela não vai chegar lá com uma tranquilidade de uma pessoa normal, que não sofreu um trauma e que vai ter condições de chegar lá e estar inventando uma história. Eu acho que um profissional da área da psiquiatria, da psicologia, ele tem condições de avaliar se essa situação é real ou não. As pessoas estão preparadas para isso, então não é tão simples assim. Outra coisa que é importante dizer é que os profissionais, esses todos da saúde, eles têm uma coisa em favor deles, que é uma isenção penal, né? Se por acaso for confirmado posteriormente que essa mulher mentiu, que ela não foi vítima de estupro, eles não estão cometendo nenhum tipo de crime, porque eles foram levados a praticar o aborto decorrente de um erro, né? Um erro de fato. No momento do atendimento, eles foram levados a crer que aquela situação realmente era real. Então, eles não estão cometendo um crime. De outro lado, se ficar comprovado que a mulher realmente cometeu o crime de aborto, ela sim será penalizada com todas as medidas previstas na lei, inclusive detenção pelo crime de aborto. Então, isso não é uma situação tão simples que possa trazer uma preocupação para as pessoas de que simplesmente é só chegar ao hospital e fazer o aborto indiscriminadamente, né? Eu acho que assim ficou claro como funciona na prática, né? Que a gente não precisa ajuizar uma ação, a gente não precisa comprovar que foi vítima de um estupro em certas situações para obter o direito de fazer o aborto. Então, isso é no Brasil como funciona. Eu espero que tenha ficado esclarecido e que tenha sido interessante. E até o próximo assunto.